Quando se fala no princípio da legalidade e no princípio da reserva legal, evidentemente que o fundamento normativo positivado no nosso atual código é o artigo 1º do Digesto Penal. É importante salientar a diferença entre o princípio da legalidade, que seria aquele que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Portanto, é uma legalidade genérica que se aplica a todo o direito, diferentemente do princípio da legalidade específica, que é o princípio da reserva legal, que atribui à lei, e tão somente à lei, é reservado à lei, portanto, a incumbência de estabelecer o crime e a respectiva pena. Sempre que se fala no princípio da legalidade, há uma tendência praticamente calma em função da dose majoritária que ela carrega, em atribuir esse princípio à Magna Carta do século XIII, época de João Sem Terra, época de Ricardo Coração de Leão, e época em que, de alguma forma, alguns romancistas inserem ali também Robin Hood. Essa carta ela foi assinada na planície de Runnymede, no século XIII, e impunha ao príncipe John uma série de limitações em função das exigências dos nobres da época. Alguns dizem, portanto, que o princípio da legalidade surge ali, ao estabelecer que João Sem Terra estava agora submetido às leis, e também a ele e elas, as leis, se estenderiam. Ocorre que isso pode ser discutido. Para se falar no princípio da legalidade e da reserva legal, nós podemos retomar a 1300, entre 1300 e 1200 anos antes de Cristo, e numa peça bastante erudita, muito embora bélica, que é o famoso escudo de Aquiles. Sim, Aquiles, da Guerra de Troia. Na realidade, o segundo escudo, porque o primeiro foi utilizado por Patroclo, morto por Heitor. Aliás, Heitor o confundiu com Aquiles, e esse primeiro escudo e essa primeira armadura foi apreendido por Heitor. Aquiles recebeu um segundo escudo, feito por Efeso, e esse segundo escudo de 5 camadas é uma peça brilhante, está aqui na descrição, e ela tem diversos elementos narrativos, simbólicos, que fala da justiça, do tempo, do mar, do céu, da água, enfim. É uma peça que, para ser estudada, demanda tranquilamente a elaboração de uma grande obra da filosofia do direito. E ela é narrada lá no poema de Homero. Pois bem, o que isso tem a ver com o princípio da legalidade? Num dos quadros encontrados no escudo de Aquiles,
tem uma passagem de um nobre acusado de ter matado uma pessoa e de não ter pago a indenização por essa morte. Ocorre que ele está num julgamento e nesse julgamento ele pede que essa decisão seja revista porque de fato ele já havia pago essa indenização. Ou seja, é um retrato da justiça. Esse retrato da justiça, ele envolve uma projeção na situação de Atenas, a época de Solon. E essa época, século VII a.C., o que se verificava em virtude desse quadro, ou deduzindo-se desse quadro, os privilégios da nobreza. Essa possibilidade de argumentar novamente em juízo e discutir amplamente em juízo tais direitos. Coisa que não se estendia à classe mais baixa ateniense. Esse quadro encontrado no escudo de Aquiles dá a entender que a proteção da época para a situação da physis, que era a normalidade, era proveniente da deusa da ordem Temis, conforme Hesíodo, conforme Homero. E Homero era um aristocrata e, portanto, invocava a deusa Temis, que era a deusa da ordem. Quando Solon começa a refletir sobre uma legislação mais justa para os atenienses, ele observa essa questão e busca não uma referência em Homero, que era um aristocrata, cuja literatura ensinava, educava para a guerra. Ele já vai para Hesíodo, cuja literatura leva para a agricultura e para os trabalhos coletivos da terra. E daí, Solon deixa de ter como referência a deusa Temis e passa a adotar a sua filha, Dike, que é verdadeiramente a deusa da justiça entre os homens. Temis era a deusa de uma ordem celestial. Essa era a deusa mencionada ou referenciada por Homero. Solon já faz opção pela deusa Dike, sua filha, que é a deusa da justiça, representada pela balança, que é a ordem, mas também o poder terreno, que é a espada, e claro, de olhos abertos. A deusa de olhos fechados vem posteriormente com os romanos. Então Solon estabelece uma legislação mais democrática, menos vinculada à verticalidade divina e mais preocupado com o equilíbrio entre as classes atenienses, envolvendo diversos assuntos, como a questão dos escravos, das dívidas e dos mais vulneráveis. Pois bem, o que isso tem a ver com o princípio da legalidade? Continuemos. Quando se verificou 100 anos depois, no século VI, e agora em Roma, acontecia ali um distúrbio social envolvendo os plebeus e os patrícios, que era a classe alta. Os plebeus exigiram dos patrícios
uma legislação escrita e que eles pudessem acompanhar. Não uma legislação que estivesse sendo redigida por uma influência dos deuses, de forma que eles não pudessem ver ou entender. Então os plebeus exigiram essa legislação, fizeram uma greve e os patrícios foram obrigados a ceder. E os cônsules romanos tiveram que abrir espaço para uma figura representativa dos plebeus, que eram os tribunos. E com isso, no diálogo entre eles, se fez estabelecer a famosa Lei das 12 Tábuas, nas quais os encarregados de elaborá-las foram buscar inspiração em Solon, na Grécia. Significa então que o grande marco significativo para o princípio da legalidade, que envolve povo, que envolve exigência de uma escrita que pudesse ser acompanhada pelo próprio povo e não tão somente emanada de vozes divinas, ocorre na Lei das 12 Tábuas, que é o marco significativo de um princípio da legalidade, porque vai suprir o diálogo dos cônsules com eventuais divindades para estabelecer realmente o diálogo do povo, representado pelos tribunos e, evidentemente, os cônsules romanos. Essa é a questão. Então, antes de se falar na Magna Carta, que é no século XIII depois de Cristo, há que se lembrar nesse importante marco jurídico que é a Lei das 12 Tábuas, do século VI antes de Cristo. Isso é importante porque dentro dessa legalidade há que se estabelecer ali a voz do povo e ele estabelecendo limites para o Estado. Sem a voz do povo que estabeleça limites para o Estado na elaboração da lei, não há que se conferir nenhum princípio da legalidade a nenhuma norma.